pessoal, aqui é a Rosileide Ribeiro, bibliotecária. E eu sou Cristina Freitas, pedagoga. Somos apresentadoras do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição, um podcast dedicado a conversar de forma descomplicada sobre pesquisas realizadas pelas egressas e egressos dos cursos de pós-graduação de Enfermagem e Nutrição da Unirio. Nessa segunda temporada, semanalmente, publicaremos uma nova conversa. Acesse nossas publicações também nas demais redes sociais na descrição dos vídeos. Olá, seja bem-vindo ao podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Neste episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Cristina de Freitas e a autora entrevistada hoje é a Ana Carolina Gomes Alves da Silva e Silva. A Ana realizou a sua dissertação junto ao Programa de Alimentação e Nutrição na pós-graduação da Unirio, sob a orientação do professor Anderson Junger Teodoro e a coorientação da professora Isabelle Dantas. A dissertação da Ana tem o título de Aproveitamento de Resíduos Vegetais na Produção de Sagu, Elaboração, Caracterização e Diferentes Métodos de Preparo. A Ana obteve o título de mestra em Alimentos e Nutrição junto a esse programa de pós-graduação da Unirio. Oi, Ana, seja bem-vinda. Olá, Cristina, muito obrigada, viu, pelo convite também. Eu estou muito animada de poder fazer com que o meu trabalho possa chegar a mais pessoas. Para a gente é muito importante o seu trabalho, a gente conhecer a sua pesquisa e eu acho que para todos os nossos usuários também, para todo mundo é importante ter mais conhecimento. Então, eu inicialmente gostaria de te pedir para que você, apresente essa planta, sagu, que é uma planta que talvez não seja muito conhecida pelos brasileiros, né? Eu vi aqui que ela é natural do Sudeste Asiático, né? É melhor você complementar, porque aí você vai esclarecer melhor do que eu possa perguntar, né? Tá bom, claro. O sagu, de fato, sagu original, eles são bolinhas de amido, né, bolinhas amiláceas, que ficam dentro da palmeira Metroxylon sagu, que é originária do Sudeste Asiático. Essas bolinhas, elas têm uma função fisiológica, né, vegetal muito importante. Quando chega o momento das flores surgirem nessa palmeira, eles usam essa reserva energética, o que é maravilhoso. Com o tempo, descobriram que também poderia ser consumido pelo ser humano. E isso foi acontecendo. Tem, né, essa breve revisão no meu trabalho e também no livro que a gente publicou, que é o Pérolas à Mesa, que a gente fala uma revisão muito maior sobre ele. Se alguém quiser buscar, ele é gratuito pela Universidade da UERJ. Mas seguindo isso, então nós temos esse sagu original. E ele era consumido com várias receitas típicas do Sudeste Asiático. Em um certo momento, esse sagu ficou em falta. E no Brasil, com as imigrações, essas pessoas começaram a pensar como é que poderiam consumir esse sagu. E aí pensaram em várias alternativas, e uma delas foi o sagu feito a partir da fécula de mandioca, que é o sagu consumido no Brasil, produzido no Brasil também, e que a gente tem uma diversidade de receitas. Então, a palmeira sagu, como a gente tem conhecimento, ela é muito difundida no paisagismo brasileiro, mas não para consumo humano. Então, é uma palmeira pequenininha, que ela tem as suas folhas radiadas, parece um disco de folhas de palmeiras, que tem muitos prédios, e até no Rio de Janeiro, como um paisagismo. Mas o nosso trabalho, ele trabalha com o sagu de mandioca, porque ele também é mais ecológico. A gente não destrói nenhuma palmeira para poder coletar, né, esse sagu e poder consumi-lo. Interessante, que às vezes a pessoa olha, né, vê a planta, mas nem sabe, né, o que é. E é bem comum, então, aqui pra gente, né? Mas, a importância desse seu trabalho na questão da alimentação e da prevenção de doenças, você pode falar sobre isso? Com certeza. Qual foi o nosso grande intuito? Conhecendo já o sagu de mandioca como ele é, e pela matéria-prima que a gente utiliza, que é basicamente a fécula de mandioca, é o mesmo nome para polvilho de mandioca, tá? Polvilho doce. Por todo o processamento que ele tem um enriquecimento, né, no teor de carboidratos e de energia,
mas ao mesmo tempo ele não é tão presente nos micronutrientes, proteínas, lipídios, porque realmente foi lixiviado, ou também a mandioca não tem tanto desses componentes. O que nós cogitamos foi, será que dá para a gente incluir alguns alimentos ou alguns ingredientes que possam não prejudicar a característica do produto, né? Ele ser bolinhas esféricas, que possa cozinhar, que possa fritar, sem prejudicar essas características comerciais que o consumidor deseja. Ao mesmo tempo, conseguindo valorizar e trazer mais saúde para os consumidores? Essa foi a nossa grande pergunta. Junto disso, a gente pensou num perfil que pudesse ser mais ecológico. Dentro disso, a gente está pensando, né, em diminuir os resíduos vegetais, que a gente chama no nosso trabalho de farinha de resíduos vegetais. Então, quais seriam as opções que nós poderíamos pegar, né, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, porque o meu trabalho foi desenvolvido aqui? Que a gente tivesse um grande volume de resíduos, né, dessas cascas de vegetais, que pudéssemos coletar com facilidade e assegurar ainda a qualidade, né, do alimento, ou seja, que não tenha nenhum vetor, que não tenha nenhum micro-organismo, nada que pudesse trazer alguma doença no fim da história, né? Junto disso, nós conseguimos elencar a beterraba e a manga. Por quê? Cores bonitas, aromas atraentes e farinhas muito fáceis de serem elaboradas e, ao mesmo tempo, com grande afinidade para o amido, que foi o nosso principal produto para produzir o sagu. Muito interessante, Ana. E só me diz uma coisa, Ana, você ter inserido a farinha de beterraba e a manga, isso influi no sabor? Sim, e foi uma grande surpresa, porque nós fizemos inclusões, né? Fomos testando até que ponto a gente podia incluir as farinhas para não atrapalhar, principalmente na parte tecnológica que a gente fala. Por exemplo, de eu poder moldar essa bolinha, ela poder ser cozida e não se desfazer. Nós conseguimos chegar numa proporção de 15% a 17%, o que é muito pouquinho, mas a gente já conseguiu ter uma cor muito boa, um roxo vivo, né? Um amarelo também bem intenso. Mesmo ela guardadinha, sem a gente cozinhar nem nada. O cheiro doce de beterraba e de manga ficaram presentes e o sabor também, ela fica adocicada, sem incluir nada, somente água. Interessante, viu? Quero experimentar. Ana, qual o tema da sua pesquisa? O tema do meu trabalho, né, foi elaborar e caracterizar formulações de sagu de mandioca incorporadas dessas farinhas de resíduos vegetais e avaliar a influência dos métodos de cocção no potencial antioxidante final. Então, o que a gente queria ver? Ver se era possível elaborar um sagu incluindo qualquer outro ingrediente que não fosse só a fécula de mandioca. Então, nós conseguimos. Dessas farinhas, ver quais delas conseguiam também apresentar um benefício nutricional adicional, né? Que foi principalmente a questão de componentes antioxidantes, são muito importantes para a saúde, impedimento de doenças cardiovasculares e crônicas, e ao mesmo tempo ver se a diferença da gente ou cozinhar ou fritar traria um poder maior ou diminuído dessa proteção aos radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, né, que são similares. Então, Ana, quais motivos levaram você a escolher os métodos de produção do sagu como estudo? Ele, na verdade, foi uma continuidade do meu trabalho que eu fiz na graduação. Na graduação, eu trabalhei com sagu de mandioca, pensando, né, em receitas em que a gente poderia expandir o consumo do sagu para pessoas que já são restritas de alimentação. Então, pensamos em receitas sem lácteos, né? Então, pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, que já são bem restritas de opções, né? Elas estariam libertas para poder comer essas receitas e também sem glúten, porque é uma outra questão nutricional em que muitas pessoas têm essa problemática, né, de consumo. Então, pensamos em várias receitas e esse levantamento cultural, porque o que me atraiu foi, antes de ouvir esse tema sobre o sagu, eu também não fazia ideia de que ele era tão consumido e onde que ele estava no Brasil, e que as primeiras indústrias
de sagu de mandioca são brasileiras. Então, todo esse facinho me gerou uma curiosidade tamanha que eu quis tomar para mim uma parte da ciência que eu pudesse divulgar mais o sagu. Então, nós tivemos receitas com mangas, com frutas, com café, inspiradas em bebidas internacionais, e está tudo nesse livro que eu mencionei, né, o Pérolas à Mesa. Quando eu fui para o mestrado, eu tive, né, uma intenção maior de aprofundar o estudo, mas não pensando em pegar no sagu comercial e incluir alimentos nele para fazer um preparo, né? Por exemplo, comprei o sagu e eu vou cozinhar ele com vinho, com suco de uva, como é feito no Rio Grande do Sul. Eu queria que o produto em si, ele já trouxesse para o consumidor benefícios nutricionais. E foi a partir disso que a inclusão de farinha de resíduos vegetais, ela apareceu no nosso desenvolvimento. E assim, me ocorreu uma pergunta, assim, nessa sua pesquisa, você, assim, onde que no Brasil o sagu é mais consumido, assim, onde que ele faz mais parte, assim, do cotidiano alimentar do brasileiro? Sim, o sagu ele faz mais parte da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, porque a receita dele, né, com vinho e uvas, ele foi muito inspirado nos colonos que chegaram lá, os colonos europeus. Então, o vinho e a uva são muito presentes, principalmente para os italianos, os portugueses. Então, nessa região, eles conseguiram fazer, vamos dizer assim, essa mistura para que pudessem ter uma saudade a menos no coração dentro, né, estando fora dos próprios países, né? Então, pela literatura que eu fiz, pelos levantamentos que eu fiz, essa é a receita mais forte lá no Rio Grande do Sul. E também tem um pouco de consumo na região Nordeste, mas ela é mais predominante com manga e leite de coco. Então, ele é cozido no leite de coco e bota um pouco de frutas, né, junto para você poder consumi-lo. Mas a presença mais forte, que tem até estudos relacionados com idosos, fica no Sul. E o valor nutritivo dele, assim, de uma forma bem, bem popular, né? Que vitaminas que tem para a gente entender, assim, a importância dele na alimentação? Olha, ele é feito a partir da fécula da mandioca, do polvilho doce, né? É bom frisar isso, porque quem está me ouvindo agora vai conseguir fazer uma similaridade melhor. É o mesmo produto que a gente usa, né? O ingrediente que a gente usa para fazer a tapioca. Então, as características que uma tapioca tem são as mesmas que um sagu de mandioca vai ter, dadas as proporções de consumo, obviamente. Então, ela é bem rica em carboidratos, né, uma base amilácea muito forte, né, o amido, que é um carboidrato que a gente tem complexo, então que a gente consegue digerir de uma forma diferenciada, mas que para pessoas que têm que ter algum controle energético, né, por exemplo, controle de insulina, tem diabetes, algo desse tipo, não pode ser tão extravagante assim. E os outros teores nutricionais, infelizmente, ele tem teores irrisórios, né? Muito baixinhos de proteínas, de gordura, de vitaminas e minerais. Porque para a gente produzir a fécula de mandioca, a mandioca foi lavada tantas vezes, que os benefícios que ela tinha de nutrientes, ele vai embora junto da água. Então, a gente tem esse pormenor na questão nutricional. Ele é muito bom para dar energia para a gente, que é o que a gente precisa. Mas os demais componentes, a gente tem que incluir outros alimentos para poder balancear nessa receita. E é por isso que é tão importante a gente incluir essas farinhas de vegetais. Elas conseguem compensar de uma forma, trazer mais equilíbrio às refeições com sagu. Ah, muito legal. E assim, é importante que não tem glúten, né? Zero glúten, zero lactose, zero alergenos, zero, zero tudo. Então, a utilização dela é muito versátil. E eu não sei até que ponto as pessoas têm essa curiosidade gastronômica, mas muitos restaurantes estão utilizando esse sagu para fazer um caviar vegano, que eles chamam, né? Então, eu já encontrei em vários restaurantes de culinária japonesa, até restaurantes de culinária brasileira também, eles usam o sagu na forma de chips, ou como esferas mesmo que elas podem explodir dentro da boca. Então, estão descobrindo o sagu também. Ah, gostei da ideia. Caviar vegano, olha, muito legal. Caviar vegano, exatamente. Ana, aqui, qual parte ou partes da sua pesquisa pode interessar o público leigo?
Não, claro. Olha, como sendo a criadora do trabalho, eu acredito que todo o trabalho de cabo seja importante. Mas, claro, eu acredito que os pontos fundamentais que possam atrair basicamente a questão da produção dele, de ter essa ideia de que eu possa incluir algo em algum produto, torná-lo ele melhor. E também o nosso ponto alto foi fazer as avaliações das diferentes formas de consumo. Então, como é que ele é o produto cru, vamos dizer assim? O produto, se eu assar, como é que ele fica? Se eu cozinhar em água, que é a versão tradicional, se eu fritar, se eu quiser fazer um bolinho dele e comparar nesses formatos, porque é basicamente como o consumidor vai conseguir, né, explorar esse produto. São as formas que a gente pode fazer em casa. Então, esses dois pontos eu acredito que possam atrair mais ao público, porque torna isso possível. Não é um produto que a gente está falando que só pode ser encontrado se a indústria fizer, ou se o mercado, assim, se algo externo seja feito e chega para a gente de uma forma única de consumo. É um produto que nós, querendo ou não, podemos também manejar em casa e ter diferentes experiências com ele, e sabendo que foi um ponto alto do trabalho, sabendo que essas diferentes formas potencializam, tornam o alimento mais poderoso para a gente poder consumir. E Ana, para além da parte técnica e científica, existe alguma experiência que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, além da técnica e da científica, uma coisa muito importante para mim foi que o meu trabalho dependia de outras pessoas. Na ciência, é bom também deixar claro, a gente não faz nada sozinho, mas um trabalho de mestrado, a pesquisa é nossa. Então, nós temos que dar esse andamento. No meu trabalho, em específico, um dos ingredientes eu não conseguiria comprar por aí. A farinha, né, as cascas, eu precisava de uma parceria, né, de um outro lugar que para eles era basicamente lixo. E eles abriram as portas para a gente poder coletar o quanto quisesse, conhecer como é que era feito, até algumas restrições que nós solicitamos, eles também acataram, para que pudéssemos ter um produto que a gente podia aproveitar, né, dentro do que eu poderia transformar, né, dele, fazer as cascas virarem farinhas, e farinhas boas para consumo humano. Então, além da questão científica e profissional e tudo, eu acho um bom ponto que a gente pudesse olhar, né, o que a gente tem em volta, o que eu tinha em volta de mim que eu poderia realmente valorizar e, ao mesmo tempo, saber que eu estava contribuindo para a sociedade. Então, com o nosso trabalho, a gente diminuiu grandes taxas de incineração, né, ou de descarte desses produtos que seriam para o lixo regular, né, que acabariam indo para a poluição também ambiental. E a gente conseguiu diminuir isso bastante só no momento que a gente fez esse piloto. Muito bom. Você vivenciou algum tipo de desconforto ao trabalhar nesse tema? Posso dizer que sim, né? Nem tudo são flores. Um dos desconfortos que a gente teve, e acredito que todos que fizeram trabalho no mesmo período que eu, foi a questão da restrição da pandemia. A gente, né, estava lidando com uma questão sanitária, humanitária, ambiental, mas que realmente atrapalhou o processo todo de criação, realmente de evolução. Mas vencemos, tanto que temos esse trabalho e tantas conclusões ali. E fora isso também, no meu caso, foi perceber que a regularidade da semana acabava às vezes me atrapalhando. Então, já tiveram situações em que eu coletei, né, quilos e quilos de cascas, era uma sexta-feira, e eu não poderia, né, torná-las todas em farinha naquele momento, por limitação mesmo dos nossos equipamentos. E aí esperar na outra semana, na segunda, e ainda assim ter que descartar todas as cascas, porque não foi o tempo hábil que a gente pôde, né, assim, utilizá-las. Acaba sendo um desconforto porque é energia, é tempo, é planejamento sendo todos esperados, né? E ao mesmo tempo uma coisa muito trivial, que é a existência do final de semana atrapalhar o andamento do trabalho. Deve deixar assim uma espécie de frustração, né? Você no pique, preparando, aí tem que dar uma parada, né? Como se estivesse perdendo um pouquinho de tempo, talvez, né? Assim. A gente também quer descansar, né? Nós queremos viver plenamente a vida,
Mas era uma coisa que eu também não tinha muito controle. Quando tinha casca, eu tinha que buscá-las, né? E eu precisava delas, foi um papel muito importante do meu trabalho, um dos diferenciais. Mas ao mesmo tempo foi um certo desconforto, porque casca, tem que lembrar que alimento quando estraga também é um cheiro desagradável. É todo o movimento que a gente tem que fazer de limpar tudo. E também entender que realmente era algo que eu queria evitar que fosse pro lixo e foi pro lixo. Né? Então foi todo um trabalho, um trajeto, um transporte. Eu pegava num bairro do Rio de Janeiro, tinha que levar para outro bairro do Rio de Janeiro, e tudo isso era dinheiro, era tempo, e no fim da história era melhor não ter nem pego, né? Mas faz parte do aprendizado e os planejamentos depois disso ficaram mais eficientes. E tudo é crescimento para a gente também, né? Ana, assim, eu acho que essa pergunta você responde o tempo todo quando você fala do aproveitamento dos resíduos, né, do vegetal. Mas aqui, para a gente, como você pode resumir a importância do seu trabalho para a sociedade? Eu vejo que a importância para a sociedade, eu penso muito na sociedade como o Brasil e como o mundo, porque uma das coisas que nos surpreendeu é ver que o sagu de mandioca ele é bem consumido no Sudeste Asiático. Não é somente o sagu original, né, que são das palmeiras. Índia, principalmente Tailândia, eles têm um grande consumo do produto à base de mandioca. Então, eu vejo que o trabalho que eu tenho pode refletir também em outras culturas, porque eu não vi trabalhos similares, na verdade, nenhum trabalho que chegasse ao ponto de fazer essa inclusão que nós fizemos. E lá as populações são enormes, né? A Índia, então, nem se fala a expressividade populacional que ela tem. Mas voltando para cá, para o Brasil, eu vejo como uma influência cultural, visto que na região sul, como eu falei para vocês, é um grande consumo, e pode ser que esse consumo, né, possa trazer mais benefícios ainda para as pessoas, porque a gente já tem um público ali que quer o sagu. Ao mesmo tempo ambiental, por causa da questão dos resíduos vegetais, é bom falar, mas é abrir as possibilidades de inclusão para os alimentos, porque ainda assim, mesmo que haja muitas pesquisas com essa matéria-prima, nós temos uma barreira grande que é permitir com que essa inclusão realmente seja atrativa para o consumidor. Então, trazer um exemplo, essa farinha de beterraba a gente incluiu em outras matrizes amiláceas que a gente fala, né, que tem amido. Então, quando a gente testou num pão, a farinha de beterraba, ela não trouxe uma cor agradável, sabe? A gente via era uma cor pálida, esquisita, a textura do pão ficou um pão que não competiria com nenhum outro pão comercial. Então, a gente tem a teoria de que é muito benéfico a pessoa que consumiria, mas na primeira vista ela tem que atrair o consumidor. Então, vendo que o meu produto ele conseguiu realmente valorizar o sagu de mandioca, trazendo mais características positivas, comerciais e nutritivas, para a sociedade no geral, diminuindo essa questão do desperdício de cascas também, porque a gente fez beterraba e manga como eficientes para o nosso trabalho, mas a gente testou outras farinhas também que deram certo. A cenoura deu super certo, mas eu precisava funilar para ter um segmento melhor para trazer um bom trabalho, né? Evoluir melhor com 2 linhas só de produtos. Então, tudo isso eu vejo como benéficos para a sociedade, como um início, né? Quem quiser continuar, né, nessas inclusões, essas farinhas, vendo os benefícios que a gente teve dentro, utilizando a mandioca e similarizando para outros produtos, eu acredito que vai ter uma grande vantagem. Assim, só uma curiosidade, o que tem a adição de farinha do resíduo de beterraba tem uma cor assim mais vermelho escuro? É arroxeada, mas dá um pouquinho de vermelho também. É como se fosse um marsala, para quem entende de cores, assim. Mas ele é um roxo puxado para um vermelho, que eu gosto de frisar, porque não é a cor da beterraba que a gente vê como uma roxa, né, mais intensa. Como a gente teve que fazer a farinha, ela foi ao fogo, né, ao calor, era uma farinha desidratada, esse aquecimento acabou gerando um pouquinho também das alterações do componente de cor. Ah, sim. E o de manga é mais pro amarelo. Amarelo, um amarelo lindo, amarelo manga mesmo. Ah, que legal. É bom que aí as pessoas já compram, no caso de adquirir, já podem escolher, né? Exato, eu coloquei algumas imagens no meu trabalho, né? Quem tiver a curiosidade, querer entrar no acervo, né, da biblioteca e encontrar o meu trabalho, tem algumas imagens que,
porque é um diferencial bem grande que a gente consegue né, assim, passar para o trabalho. O aroma fica na imaginação de todo mundo. Infelizmente, a tecnologia não chegou a esse ponto. Mas a cor, a gente conseguiu mostrar bastante essa diferença. Ana, assim, o que você diria, que mensagem você deixaria para quem está começando agora a sua pesquisa? A mensagem que eu tenho é, enquanto você puder, defina um tema em que você sabe que vai aproveitar para o seu crescimento e, ao mesmo tempo, que você vai dar conta. Porque existem fatores alheios a nós que nós não podemos controlar e, ao mesmo tempo, temos que passar por eles. Então, tudo que você conseguir controlar, que seja bem controlado, viu? E um outro ponto vale a pena quando a gente se dedica. Não acredite que nos dias mais chatos ou que você não tenha tanta criatividade para escrever, para desenvolver, ou que você veja que empacou, não acredite que o seu trabalho é ruim ou é em vão. Só perseverar um pouco mais e, claro, reajustar sempre a rota em que você precisar reajustar. O trabalho final é sempre o que a gente consegue trazer de melhor de resultados. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento que a gente tem nesse processo, ele é muito valoroso. E escolha um bom orientador, viu? Um orientador que você sabe que vai realmente apoiar o seu trabalho, porque, como eu falei, essa pesquisa toda é sua. Ela tem várias pessoas para te auxiliarem, mas a pesquisa é sua. Então, encara e tá tudo bem. Se alguém precisar de alguma outra opinião, pode entrar em contato comigo também, viu, gente? Ok, Ana, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito importante a gente conhecer o seu trabalho. Agora, eu queria te pedir, saindo um pouquinho da nossa entrevista, né, que você falasse um pouquinho do seu livro, Pérolas na Mesa, né? Pérolas à Mesa, sobremesas à base de sagu de mandioca. O nome imperial dele é esse. Muito interessante. Eu queria saber se teria como você doar um para a gente aqui para a biblioteca. Olha, eu queria muito, a gente só conseguiu a versão online dele por conta da época, quando a gente foi fazer o lançamento, a gente ficou aguardando um pouco as documentações, não esperavam a pandemia acontecer, e por contas burocráticas, às vezes a gente preferiu lançar já o livro, mesmo que a gente não conseguisse o físico no momento. O que eu posso e o que eu quero, assim, vou manter as etapas, espera aí. Esse livro Pérolas à Mesa, a gente não consegue doar para vocês porque ele é virtual, mas o acesso é livre, tá? Ele é da biblioteca da UERJ. Isso é um e-book lindo, todos têm acesso. Eu posso disponibilizar o link para vocês também para poderem colocar ou na descrição do episódio ou para divulgar onde vocês desejarem. Tá super. A gente adoraria. Mas infelizmente não conseguimos fazer ainda a versão impressa. Esse livro, ele é voltado para um levantamento bibliográfico. O que a gente queria fazer? A gente queria apresentar aos leitores o sagu. Para quem nunca ouviu falar ou ouviu falar um pouco, a gente quis trazer o que é o sagu, tanto no mundo, de onde que ele surgiu, como é que ele é consumido lá fora, como é que ele é consumido aqui dentro, o que a gente pode fazer com o sagu, de onde ele surgiu, que eu falei brevemente aqui para vocês. Mas no livro a gente faz uma dissertação bem grande botânica também. E no segundo momento dele é receita, porque não adianta a gente falar de uma comida se a gente não conseguir comer, né? Então, a segunda metade do livro é basicamente as receitas íntegras para qualquer pessoa possa fazer em casa, com essa restrição, né? Que no caso é mais uma libertação, né? Não tem nenhum lácteo e não tem produtos com glúten, nem outro alergeno. Uma receitinha só tem ovo, mas ela também a gente deu a possibilidade de fazer sem ovos. E elas são basicamente adocicadas. Algumas indo para o café, que é uma delícia o café. Tem uma que é uma canjica, feita com sagu, por exemplo. Podem ser consumidas por idosos ou pessoas que têm alguma disfunção de deglutição. Tem uma pipoquinha muito gostosa também com ela. Tem uma versão que é com abacaxi. Tem várias receitas lá, né?
Então, esse é o Pérolas à Mesa. O segundo livro que eu já tenho agora, que a gente publicou no início do ano, ele fala sobre as refeições que as pessoas tiveram durante a pandemia. Então, se chama Prato Isolado, a arte de comer na pandemia. Esse eu tenho como dar para vocês. Eu queria dar para vocês. Esse é o Prato Isolado. Esse eu posso porque esse a gente conseguiu fazer impresso, entendeu? Aí esse eu consigo, porque eu tenho aqui comigo. E foi até pela Unirio que a gente conseguiu fazer. Então, se eu puder, eu até dou 2 cópias para vocês, se vocês quiserem aceitar. Porque aí uma pode sair, né, da biblioteca e a outra fica guardadinha aí, bonitinha. Ah, então tá bom, tá ótimo, né? Inclusive, você passa para a gente o link depois, que a gente vai deixar na descrição do nosso vídeo, para as pessoas terem acesso ao seu livro, o primeiro Pérola na Mesa, né? Ah, tá bom. Depois, então, a gente vai acrescentar aqui na descrição para poder divulgar também esse trabalho tão importante. Nossa, Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Sua contribuição foi de muito valor para o nosso podcast e parabéns pelo trabalho. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Fiquei muito lisonjeada e muito confortável em poder falar desse assunto que é um pouco rebuscado, por assim dizer, mas de uma forma em que as pessoas possam entender que quando for no mercado, deixa o sagu na prateleira e pense, eu acho que dá para eu provar. Ou retomar o consumo, né? Pessoas que já, por exemplo, que moram em outro lugar, são do sul, vieram para cá, ou são até do Nordeste e estão em outros lugares do país. Mas olha, tem sagu nos mercados, é só procurar, fiquem tranquilos. Uma bolinha bem pequenininha, branquinha, linda, mas que a gente pode comer com tranquilidade. E é uma pérola, né? É uma pérola na nossa mesa. Tá bom, Ana. Muito obrigada, viu? Foi muito bom conhecer seu trabalho e falar da sua pesquisa. Até a próxima, tá bom? Consulte a dissertação de Ana Carolina Alves Gomes da Silva e Silva. Acesse texto completo do nosso repositório institucional da Unirio. Obrigada a todos e até o nosso próximo podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição.